Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Estúdio Vlog do canal e hoje estamos começando um Estúdio Vlog de história. Eu tenho matéria dividida, então eu tenho História 1 e História 2, que seria, respectivamente, História Geral e História do Brasil. Então hoje o Estúdio Vlog é de História do Brasil. Então eu vou dar várias dicas pra vocês de como eu estudo, falar um pouquinho do que eu tô fazendo atualmente e já quero começar falando pra vocês que eu estou amando colar post-its na minha parede e eu estou tentando fazer cada vez mais e tentar, sabe, achar um padrão pra eu escrever, um padrão de coisas que eu vou escrever e tal. Então, o que eu tenho feito é, às vezes, escrever com post-it pequeno coisas que eu quero fazer, pra quando eu fazer eu já tirar ele. Mas outra coisa que eu também fiz e foi relativo à matéria que eu estava estudando, então, relativa à história do Brasil. Eu sempre fico um pouco confusa com a ordem dos fatos, sabe, assim? Eu nunca conseguia lembrar certinho o que foi primeiro, república, bababá, bababá. Então, o que eu fiz? Eu escrevi num post-it grande, num post-it azul grande, as coisas, tipo assim, na ordem. Tipo, depois, sei lá, da independência, sabe? Eu escrevi a ordem que as coisas aconteceram. E eu acho que vai ser legal, porque aí eu vou ficar olhando pra aquilo e vou ficar lembrando, sabe assim? Enfim, eu acho que vai dar certo. Mais pra frente eu conto pra vocês se tá dando certo ou não. E também eu gosto de escrever, isso eu já estava fazendo, escrever exceções. Então, por exemplo, a química, né, que a gente estuda, tem muita exceção. Então, eu tô escrevendo nos post-its exceções da química, da física, coisas, peguinhas, né, da química também. E isso tá sendo legal, ajudou bastante na última prova que eu fiz, então... Enfim, vou continuar tentando com outras matérias e tal, e depois falo pra vocês. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, com todas as suas amigas. Comente aí o que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Me sigam lá no Instagram, que é @belas.studies. E lá no meu Instagram você pode achar cronograma semanal, folha de lista, folha de simulado, várias coisas legais. Não se esqueça também de assistir os outros estúdio vlogs que eu estou postando, que aí vocês vão acompanhando as minhas férias, né, como que eu tô estudando as férias e tal. Mas enfim, vamos falar do vídeo agora. Matemática, física, química, né, são matérias que são mais longas e tudo, então quando o estúdio vlog for dessas matérias, ele vai ser um pouco mais longo. E vocês sabem que eu amo fazer vídeo longo de 30, 40 minutos. Mas como por exemplo, História 2, que é História do Brasil, não é tão longo o assunto. E é uma matéria que eu estudei normal, assim, desde que a gente entrou de quarentena. Eu não perdi nenhuma aula, eu segui o conteúdo normal. Então não tem nada atrasado, eu tava realmente revisando, sabe? E, enfim, então o estúdio vlog ficou um pouquinho menor, mas eu tentei estender ele um pouquinho, ficou ali com quase 14 minutos. Mas, enfim, eu espero que vocês gostem desse estúdio vlog. Vou tentar narrar bastante, porque os últimos tiveram muita musiquinha. É uma matéria que eu gosto muito. Eu era muito resistente com história, gente, juro, muito, muito, muito. Porque eu falava, história do Brasil, que saco, mas eu adorava história geral. Mas esse ano eu tô com um professor que eu gosto muito, ele explica, tipo assim, eu acho a história do Brasil um pouco mais fácil. Então o professor, ele vai explicando meio que em forma de história mesmo, sabe? Não é aquela coisa maçante de ter que decorar e tal. Ele faz ficar interessante, então eu tô gostando muito. Mais uma vez eu fiz um título que eu não gostei e aí eu joguei fora. Eu na verdade, eu nunca jogo fora, eu tipo deixo pra ser uma folha de testes, então isso fica uma dica aí, quando vocês errarem o título, separem a folha pra ser de teste. Mais uma vez eu errei, deixei mostrando pra vocês, porque eu gosto que vocês vejam que normalmente eu erro os títulos. Eu tenho um leve problema com dimensão e o espaço, assim, então eu sempre acho que vai caber e nunca cabe. Então, enfim, normalmente eu demoro um pouquinho pra fazer os títulos. E, por acaso, dessa vez eu comecei numa ordem diferente, né? Se você tá acompanhando os outros estúdio vlogs, você sabe que normalmente eu começo organizando, colocando as coisas na minha listinha e tal. Depois eu vou fazer título, essas coisas. Mas dessa vez eu quis fazer diferente. Eu comecei fazendo título porque eu tava afim de... Sabe? Quando você tá afim de fazer título, de ficar um pouquinho mais calmo ali no seu momentinho. Então, eu já comecei fazendo o título. E depois vocês vão ver que depois eu arrumei a listinha, depois eu fiz a ordem das coisas bonitinhas. Eu tô gostando muito de sentar e ficar fazendo esses títulos mais demoradinhos, colocar washi tape. Inclusive, eu sei que vocês vão perguntar, essa washi tape é da Gravitando, eu pedi recentemente, então ainda deve ter no site. E ela é incrível, gente, de verdade. As washi tapes da Gravitando são as melhores, assim, sem dúvida. A cola é boa, são bonitinhas, né? Tem de vários temas, várias cores. Então, eu estou gostando bastante. E essa aí é dourada, então como eu tava fazendo de primeiro reinado, achei que ia combinar.
Eu acho que. Eu já falei algumas vezes em outros vídeos, mas eu acho que esse momento de férias é muito bom pra gente aproveitar pra estudar mais calmo, pra estudar do nosso jeitinho, pra tirar um tempo pra fazer título, essas coisas. Eu tenho muito problema. Gente, eu vou fazer um desabafo agora. Eu tenho visto muito no meu Instagram, eu não sei, talvez por causa do algoritmo, por causa de ser de Estudigram e tal. Eu tenho visto muitos vídeos de tipo assim, saiba como passar no Enem, tipo, método infalível para passar no Enem, como passar em medicina e tal, e essas páginas que te vendem um método perfeito e te vendem uma fórmula perfeita para passar. E, gente, eu tenho ficado tão incomodada com isso, então eu lembro exatamente quando eu tava fazendo esse título, eu tava pensando nisso, porque eu tinha acabado de ver um. Gente, não existe método perfeito, não existe um método que funcione para todo mundo. Cada um tem que encontrar seu jeito, cada um tem que tentar de várias formas. Sabe, eu não acho que se alguém te entregar algo pronto e pensado para a rotina dela, para a rotina, pro estudo, pro método de escola, essas coisas da pessoa, vai funcionar para todo mundo, sabe? Eu tenho ficado muito incomodada com isso, porque eu fico vendo e eu fico, gente, mas, sabe, é muita enganação, assim, tipo. Ai, eu fico um pouco de preguiça também, mas enfim, era só um desabafo. Não caiam nessas coisas, sabe? Se é um workshop grátis pra você assistir uma aula, beleza, assiste. Talvez você tire algum proveito, talvez funcione alguma coisa ali pra você. Mas se for esses negócios de comprar curso pra passar em medicina, sabe? Assim, eu falo, por exemplo, a sala do saber. A sala do saber, se você assinar a sala, você não vai passar em medicina. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que se você assinar a sala do saber, você vai ter todas as ferramentas necessárias pra você passar no que você quiser. Não necessariamente medicina, óbvio. Eu sempre falo pra vocês. Vocês têm que passar no que vocês quiserem, que vocês acharem que vai fazer você feliz. Mas, sabe, é muito diferente eu te dar as ferramentas e eu te dar algo pronto. Sabe, quem quer e tem a sala de saber, estuda e passa onde quiser sim. Porque lá você vai ter todas as ferramentas, você vai ter aula, exercício, monitoria, consultoria pedagógica. Então, enfim, você consegue passar. Mas não é o fato de você assinar que automaticamente as coisas vão entrar na sua cabeça e você vai passar, sabe? Então, enfim, era só um desabafo mesmo, nada demais. Só que fiquei bem incomodada com essa situação. Porque aí fica aparecendo, né? Instagram é uma coisa de doido. Que aí aparece, sei lá, é muito impressionante isso, né? Você fala fone de ouvido. No dia seguinte tá aparecendo 1 bilhão de propaganda de fone de ouvido. E aí eu acho que como eu mexo com Estudigram, essas coisas, fica aparecendo esses trem e eu fico meio, que preguiça. E, enfim, vamos voltar ao vídeo. Esse resumo, como eu disse, era de Primeiro Reinado. E é uma matéria que eu gostei bastante, mas que eu considero uma matéria um pouquinho difícil de você fazer resumo, porque você tem que escolher um segmento, né? Ou você faz mais em tópicos e tals, ou você vai fazendo em forma de história. E aí tem 2 problemas, assim, que eu vejo em cada um. Quando você faz meio em forma de tópico, eu sinto que falta explicação. Eu sinto que falta os conectivos ali de todo mundo. Eu acho que às vezes fica meio jogado, assim, porque, sei lá, falta a conexão entre cada tópico, entende? E ao mesmo tempo, quando você faz em formato de história, tipo assim, escrevendo mesmo e tal, fica muito longo, fica muito demorado, e eu não sei, mas assim, perde o intuito de você ler depois, sabe assim? Eu acho que fica meio longo, fica imprático, vamos dizer assim. Mas eu acabo mesclando um pouco dos dois, então eu tento fazer em história, mas resumir o máximo possível e colocar alguns tópicos para as coisas que eu costumo, assim, vamos dizer, lembrar, sabe? Coisas que eu sei que eu não vou esquecer, aí eu coloco em tópico. Mas, enfim, fazer resumo de história é algo que eu ainda estou trabalhando na minha cabecinha. Deixa eu pensar. Ai, gente, eu tô tentando mudar alguns ângulos, né? Porque eu sempre ficava naquele ângulo padrão, tá. Então eu quero que vocês me contem nos comentários se vocês estão gostando do ângulo, porque se você me segue no Instagram, se você acompanha os vídeos do canal, você viu que eu coloquei a minha mesa grudada na parede. Então não dá pra filmar de cima, assim, certinho. Mas eu tentei dar uns outros jeitos, filmar por cima, mais em cima da mesa. Então quero que vocês me contem se funcionou, se deu certo, se vocês gostaram. Porque aí eu posso continuar fazendo e tal. Voltando ao assunto de resumo, assim, de história, né? Uma coisa que eu já falei, eu acho que foi no Estúdio Vlog de literatura, ou foi num dos últimos Estúdio Vlogs do canal, eu já falei aqui. Uma coisa que eu gosto muito de fazer com filosofia, sociologia, história e humanas em geral, é fazer meio que um corpo do texto. Então, sei lá, pega a Energel 05 e escreve o que o professor escreveu no quadro. E aí depois, com uma lapiseira, eu vou escrevendo o que o professor falou, eu vou escrevendo o que eu entendi, eu vou puxando um monte de setinha e acompanhando os fatos.
Então eu não sei, mas eu sinto falta disso nesses resumos mais bonitos, assim. Porque esse resumo eu fiz pensando pra postar no canal. Então não ia ficar legal se eu puxasse um monte de setinha com lápis, sem nexo nenhum. Porque eu sempre falo pra vocês isso também, gente, resumo só faz sentido pra quem fez o resumo. O negócio de você fazer o resumo é você aprender enquanto você tá escrevendo, você pensar enquanto você escreve, você assistir a aula antes de você fazer o resumo. O negócio do resumo não é você pegar, ler e decorar, sabe? Por isso que eu, inclusive, eu não disponibilizo os meus resumos. Eu sempre falo isso. Ultimamente, bastante gente tem me pedido e toda vez eu falo, gente, eu não disponibilizo porque eu não acho que é bem por aí. Esse resumo eu fiz pra mim e como eu já falei no Instagram e como direto vocês mesmos confirmam isso, eu coloco os meus resumos lá pra vocês se inspirarem no visual mesmo. Ai, tipo, nossa, essa washi tape ficou legal assim, vou fazer também. Como eu faço, sabe? Direto eu pego ideia da Ana, direto eu pego ideia da Fabi, da Salvando Vidinhas. Então, assim, eu acho que é muito mais uma questão de inspiração, não de você pegar e ler e usar como forma de estudos pra você, entendeu? Acho importante a gente lembrar disso. Não tinha mostrado antes, mas eu estava assistindo videoaula da Sala do Saber, então... Gente, esse professor é um... Nossa senhora, gente, eu tenho me surpreendido muito com as aulas de humanas da Sala do Saber. Tipo, juro, esse professor, ele é muito bom, eu vi todas as videoaulas dele... E eu gostei demais, ele explica a história de um jeito muito legal, ele contextualiza bastante, quadro organizado, quadro bem explicado. Então, enfim, indico bastante vocês verem as videoaulas de História do Brasil da Sala do Saber. Eu sempre gosto de indicar algumas aulas específicas para quem já assina, né? Então, se você não assina e tem vontade de assinar, quer saber mais, você pode ir no meu Instagram, você pode me mandar mensagem, caso você queira saber algo específico. Mas já adianto que você vai testar e vai gostar muito, que é muito incrível. E, inclusive, você pode testar 3 dias gratuitamente. É só você ir lá no Instagram deles, vai lá na bio, tem um link, você vai direto pro WhatsApp e fala assim, quero solicitar o acesso 3 dias grátis. É bem tranquilo, bem facinho, você vai fazer seu cadastro e aí você vai ter acesso por 3 dias gratuitamente. E depois você pode escolher se você quer assinar ou não, mas já te garanto que você vai querer assinar. Enfim, se você quer assinar, já sabe, meu cupom é BELASSTUDIES, tudo maiúsculo. O Estudilog, incrivelmente, já está chegando no fim, gente. Eu fiquei falando, conversando com vocês como se vocês fossem meus amigos mesmo. Vocês são meus amigos, mas, né, bem papo, assim, direto, assim. Acho que é legal mesclar esses tipos de Estudivlog, né? E, enfim, se vocês tiverem gostado, já sabem, deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificação. E até o próximo vídeo. Um beijo!